Boa noite, galera. Estamos começando aqui mais um podcast Histórias de Fé. E nessa noite nós estamos aqui acompanhados pelo nosso pastor Orlando Antônio Duarte, e pela nossa convidada, que vocês já viram aqui, mas hoje ela não está como co-host. Ela está como convidada especial. Estamos com Vânia Nogueira Lima, é isso? Vânia Nogueira Lima? De Lima. Vânia Nogueira de Lima, professora, maestra, tia, amiga, mãe, esposa, filha. É uma mulher que representa muitas gerações. Então, nessa noite, vamos começar orando. E aí vocês vão conhecer um pouco mais do meu co-host, que eu considero como um pai, e da nossa convidada especial. Senhor nosso Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse programa, obrigado, Senhor Deus, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toma, Senhor, tudo que nós iremos ver aqui, falar, aprender, e que neste programa, Pai, o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos agora com nosso co-host. Se apresenta aí. É uma honra estar aqui nesse momento como pastor da Memorial, mas também com meu filhão e com Vânia, que é uma amiga de mais de 40 anos. E essas histórias de fé que envolvem lealdade, que envolve companheirismo, que envolve o temor do Senhor, é muito bacana. Então, para nós, é bacana demais estar aqui hoje e poder conhecer um pouquinho mais dessa história linda, extraordinária de uma amiga, uma história de fé da nossa líder de adoração e artes da Memorial em Jardim Primavera. Amém. E agora com a nossa convidada, Vânia Nogueira de Lima. Se apresenta um pouco mais. Então, agora, né? Há 23 anos eu sou de Lima, mas eu continuo sendo Nogueira, que a gente faz aquela brincadeirinha, né? Piadinha infame, que é a árvore que dá nós. E ser essa pessoa, né? Vânia Nogueira de Lima, tem sido muito bacana ao longo desses 55 anos. 55 anos. E vamos falar, né, do início. Vânia, sua família é uma pequena família. É. Né? E como é que foi ser criada em meio a tantos irmãos? Apresente eles aí. Quantos irmãos você tem? A nossa família, a família mais próxima, né? Nós somos 5 filhos de um casal que viveu junto mais de 36 anos. Minha mãe é Maria Luciana, uma mulher espetacular. Meu pai é Adilson Nogueira, que já dorme no Senhor, né? Está com Jesus. E nós somos 5 irmãos. Eu sou a mais velha, a primogenitura é minha, e eu não vou vender por um prato de lentilhas. E Denilson é o segundo filho, meu irmão Denilson. Minha irmã Kátia, que é do meio, literalmente. Meu irmão Vitor e minha irmã Jusileia. Jusileia é a caçula. As pessoas dizem que de nós 5, né, a que é mais parecida comigo é Jusileia. E realmente é uma das... Nós compartilhamos dons e algumas paixões que são realmente idênticas. Então, em termos de família, né, essa é a minha o primeiro impacto, né, da família. Mas eu fui criada com os meus avós, né? Eu tive esse privilégio de ser criada com minha avó Maria e meu avô Nogueira, que é o que dá o nome da nossa família, né? Meu avô Francisco, e com minha avó Conceição e meu avô Honorato, que são os pais da minha mãe. Teve uma época da nossa vida que os 4 moravam com a gente no mesmo quintal. Então, quando a gente faz aquelas levadiças e o povo assim, você não pode fazer isso porque você não foi criada com a sua avó. Eu fui, com os 4. Então, posso fazer quanta bagunça se eu quiser. E como é que era a realidade da Vânia
criança, né? Eu já conheci a Vânia adulta, Sim. Né, como minha tia, mas existe uma realidade de uma família muito batalhadora. Sim, muito. De um pai e de uma mãe muito trabalhadores, né? E tanto é que depois nós vamos saber dos seus estudos, mas por trás de toda essa história que a gente vai aprender essa noite, tem aí uma base, né? Como é que foi a sua infância? A minha mãe, ela, assim que casou com meu pai, em 1967, eles decidiram que a minha mãe não trabalharia fora, que ela trabalhava antes, quando era solteira, para cuidar dos filhos que eles viessem a ter. Então, quando eu nasci, a minha mãe já não trabalhava fora. E para nós, filhos, isso foi um privilégio, poder ter uma mãe em casa com a gente o tempo todo. E o meu pai assumiu para ele toda a responsabilidade do sustento. Mas o meu pai não era só o pai do sustento. Ele também era aquele pai que estava junto com a gente nos momentos que ele estava em casa. Então, algumas coisas que a gente, por exemplo, vê caderno da escola. Quem viu o caderno da escola não era minha mãe que estava com a gente o dia inteiro, era o meu pai que chegava 7h da noite e aí botava a gente lá, cadê os cadernos? Vamos lá ver o caderno. Tabuada, o que você aprendeu hoje? O que não fez dever de casa? O que está acontecendo? O que a gente não sabia, né? Ele também ajudava. E do meu pai veio também o gosto pela leitura. Meu pai lia muito. E eu ficava curiosa de, quando ainda sem saber ler, criança mesmo, 4, 5 anos, eu vi o meu pai lendo e não tinha figura, só tinha letra. E eu ficava encantada com aquilo. Como que e ele se divertia com aquilo. De vez em quando ele estava lendo, eu ficava observando ele ler e ele ria, e ele se irritava. E eu percebia assim, que era alguma coisa daquele monte de letra junto que fazia ele se encantar. E eu queria aquilo também. Então eu queria ler, de qualquer jeito. Eu fui para a escola com 5 anos. Né, escolinha de bairro, né? Fui para a escola com 5 anos. E eu fingia que eu lia. Às vezes estava até de cabeça para baixo, porque eu era muito pequena. E aprendi a ler muito rápido, porque eu tinha vontade de aprender a ler. E isso foi, assim, muito importante para a minha formação. Hoje eu sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa, mas o amor pela leitura e a vontade de aprender veio vendo o meu pai fazer, o meu pai ler. Caramba! E o amor pela leitura, ele nasce, e é possível ver que a sua família, isso não foi uma influência só na Vânia, né? Não, foi em todos nós. Mas você se vê assim como uma influência também para os seus irmãos e irmãs dentro dessa leitura? Às vezes a gente não se percebe influenciando alguém. Eu vivi muitos anos da minha vida sem perceber que eu influenciava alguém. A minha irmã Jusileia é a caçula. A diferença de idade entre nós duas é de 12 anos de diferença. Então, quando eu estava entrando na adolescência, ela estava nascendo. E ela recitou uma época, num Dia dos Irmãos, né, da família, um poema que fala sobre esse encanto que o irmão mais velho exerce sobre o irmão mais novo. Nesse dia eu entendi que as minhas ações, as minhas atitudes, a minha fala, até o jeito de gesticular influenciava os meus irmãos que são mais novos do que eu, e as outras pessoas também que estavam ao meu redor. Eu não tinha consciência disso. E a minha irmã Jusileia, no dia que ela trouxe esse poema essa paixão, né, que o irmão mais velho exerce sobre os irmãos mais novos, que eu entendi, foi agradável, mas também veio o peso da responsabilidade de você ser espelho para alguém. Isso é muita responsabilidade, ser espelho para alguém. E a gente fala assim de espelho e ser espelho para muitas pessoas, né? Na igreja, na escola, no seu trabalho. Mas como é que a Vânia, ela se viu uma criança numa família humilde, na época, e ela ali decide, então, ter gosto por leitura e por estudo num ambiente que não era propício? Mas o meu pai, e a minha mãe também, eles sempre disseram pra gente o seguinte: a gente é pobre.
A gente é negro. Como é que vence? Estudando. Estuda. Meu pai dizia que o estudo, o saber, o que se sabe, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E se você precisa estudar, avança. Seja sempre o melhor naquilo que você faz. Ele tinha uma máxima que era: o que você sabe, ninguém toma de você. E eu peguei isso para mim. O que eu sei, ninguém pode tomar de mim, não ocupa espaço. Ainda tem essa questão. Não ocupa espaço. Então, quando às vezes as pessoas, eu tenho uns amigos que falam assim: você sabe sobre um monte de coisa. Aí eu parei e pensei: não, eu não sei, tem tanta coisa que eu não sei. E aí eu fiquei pensando, por que ela acha, né? Ou eles acham que eu sei um monte de coisa sobre, ou um pouco sobre muitas coisas. Porque eu leio tudo. Eu sou a maluca da leitura. Eu leio anúncio colado no poste. Então, eu gosto de ler. E é interessante essas frases. Assim. Tem uma frase do Austragésio de Ataíde, um jurista que viveu mais de 100 anos, e eu lembro que ele, uma vez numa entrevista, disse: sei um pouco de muita coisa e tudo de nada. Essas frases permeiam a gente que gosta da leitura, e seu pai era um autodidata, né? Eu lembro de chegar ali na tua casa, eu jovenzinho ainda, namorando a Márcia, e eu tive muita afinidade com o seu pai, talvez por essa similaridade de valores e princípios, né? Porque a gente aprende, ninguém tira o conhecimento que a gente busca. E eu lembro de ter conversas assim memoráveis, conversas extraordinárias. Aquele homem doce, simples, mas de um conhecimento extraordinário que vem daí, dessa leitura, dessa busca, dessa mente aberta e ávida para o conhecimento. Sim. A minha mãe tem muito isso também, né? Se você aprendeu, mas vai usar em quê? Não sei, aprende. Vai que lá na frente você precisa. E na vida isso aconteceu comigo. De saber, e por saber, eu pude avançar. Por saber. Conhecimento. Essa vontade de saber, de entender. Quando eu era criança, eu li um texto de um menino que queria saber por que as coisas tinham aquele nome. E ele perguntava: por que a colher é colher e não é mexedeira? Por que mesa e não tem outro nome? Ele queria saber a origem das palavras. Por que as palavras davam nome àqueles objetos? E até hoje, essa questão do nome, para mim, ele é muito importante. Tanto que quando as minhas filhas nasceram, o nome delas é intencional. Eu tenho 2 Anas, Ana Vitória, que é a mais velha, e a Ana Beatriz. Quando a Vitória nasceu, eu já sabia que, se fosse menina, seria Ana Vitória. E aí eu compartilhei com Bira, com meu marido, antes dela nascer. Se for menina, eu gostaria que ela se chamasse Ana Vitória. E ainda brinquei com ele: Ana normal, um N só, sem H, Ana normal. Vitória em português, sem C, com acento no O, tudo bonitinho. Língua portuguesa. E quando a Beatriz nasceu, foi parecido, né? De início, ela se chamaria Sofia, mas depois a gente chegou à conclusão de que Beatriz era um nome com muito significado para ela, que Beatriz significa aquela que traz alegria. Então, o nome dela é importante, os nomes têm um significado, não é simplesmente um nome. Os nossos sobrenomes, né? O Nogueira, eu fui pesquisar o que é a Nogueira, aí fui descobrir que é a árvore das nozes, que é uma fruta cara, né? Um fruto caro que a gente normalmente experimenta no final do ano, no Natal, e você compra lá as nozes, né, para enfeitar a sua mesa, para fazer os doces. Então, e aí eu fui ver também a escrita, né? Nós, da árvore, nós, eu e você, e os nós, aqueles que a gente amarra as coisas.
E dá para fazer vários trocadilhos, inclusive, com essa questão dos nós. Então, os nomes têm uma importância. E a minha família, ela é uma família simples, tanto a família pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe. São pessoas simples, mas pessoas com muita coragem. Eu diria que eles são corajosos. Meu pai e minha mãe muito corajosos e destemidos também. E muito crentes. E isso é interessante de dizer, porque meu pai é de família católica, minha mãe também. E eles sempre tiveram muito... A minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, sempre teve muito temor de Deus. E a minha mãe ensinou isso pra gente. Eu me lembro, eu muito criança, quem me falou primeiro sobre Deus foi a minha mãe. Eu perguntei a ela, mãe, quem é Deus? Aí ela me explicou que Deus fez todas as coisas, é o Criador de tudo, é o poderoso. Falei, quem é Jesus? Aí ela me explicou. Do jeito simples dela, ela me explicou. Jesus é o Filho de Deus. E ele veio para a gente acreditar nele e viver. E aquilo ficou no meu coração e na minha cabeça de criança. Conforme eu fui crescendo, a minha avó, por parte de mãe, minha avó Conceição, ela não lia. E ela foi fazer um estudo com os Testemunhos de Jeová. E eu, muito curiosa, né? Como ela não lia, ela me pediu para ler para ela durante os estudos. E ali eu fui aprendendo um pouco sobre a Bíblia naqueles estudos com os Testemunhos de Jeová. Só que chegou uma hora que emperrou. Foi quando eu fiz 15 anos. Porque o Testemunho de Jeová não comemora aniversário. E eu sonhava com a festa de 15 anos. Então, como assim? Não vai ter festa de 15 anos? E aquilo me deixou muito triste por eu não poder ter a festa de 15 anos. Apesar de eu ainda não ser membro, né, oficialmente, né, mas eu acompanhava os estudos e tudo. E aí eu conversei com meu pai, que aquilo me deixou tão triste que a minha tristeza chegou nele, né? E aí ele falou, mas você não é obrigada a não comemorar os seus 15 anos. Eu falei, mas pai, não, minha filha, vamos comemorar seus 15 anos. Eu sou de um tempo que as festas de 15 anos não eram os eventos que é agora, né? Mas, na verdade, eu não queria vestido, nem festa. O que eu queria, normalmente nos 15 anos na minha época, as meninas ganhavam presentes mais caros. E na época, eu me lembro que eu pedi ao meu pai uma máquina de escrever, que eu tenho até hoje. As crianças levaram e tudo para a escola numa festa retrô que teve na escola. Eles levaram a máquina de escrever e ele me deu a máquina de escrever e um rádio. Olha só. Um rádio que tinha fone. Eu podia colocar um fone para usar o rádio. Foram os presentes. E fizemos, como a gente sempre faz, um bolinho em casa, porque a minha mãe diz que aniversário tem que ter bolo. Aniversário tem que ter bolo. E fizemos um bolinho em casa. Eu tinha 15. Eu não sabia que dali a 2 anos eu ia ter um encontro pessoal com Jesus. Quando eu fiz os 15 anos, eu não sabia que com 17 eu teria um encontro com Jesus. E nos 15, o meu amor pela música também se manifestou, que a gente fez um karaokê improvisado nos meus 15 anos. Foram alguns amigos, o pessoal de casa, e alguns amigos da escola, alguns colegas da escola, do curso de inglês. E nós comemoramos ali os meus 15 anos e ali a gente cantou, né? Aquela zoada de adolescente, mas eu não sabia também que dali a algum tempo a música faria parte significativa, importante, relevante para a minha proximidade com Deus. Então, a partir dos seus 15 anos, coisas muito importantes aconteceram. Mas você falou de algo interessante aí que está antes dos 15 anos. De onde surgiu a paixão pelo inglês? Eu achava bonito o som. Quando eu muito pequena, eu achava bonito o som. E eu me lembro que eu falava para o meu pai assim, pai, eu sei falar inglês. Aí ele, sabe? Eu falei, sei. Aí ele dizia assim, então fala inglês para eu ouvir. Eu falava inglês.
E aí ele ria de se acabar, mas eu queria falar inglês. Eu achava lindo o som, as músicas, né, que a gente ouvia em inglês, eu achava lindo e eu queria aprender. Quando eu fiz 9 anos, eu estudava numa escola pública, na Escola Estadual Herbert Moses, na rua que eu moro. E um curso de inglês esteve na escola oferecendo bolsa de estudo. A gente fazia uma provinha e ganhava a bolsa de estudos com 50%, 70%, 80%. E eu ganhei uma bolsa de estudos com 70%, acho, na época, porque era muito caro. Meu pai não podia pagar. E não era um curso famoso, era um curso que estava começando. As aulas eram em Caxias. E com 9 anos eu passei na prova e comecei o curso. Eu era pequena, então meu avô me levava. Eu não podia ir sozinha, tinha 9 anos. E o curso, a duração do curso era de 7 anos. E eu fiz os 7 anos de curso. Caramba. Fiz os 7 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei a ir sozinha. Mas até os 12 anos, meu avô me levava, porque eu não podia ir sozinha. E ali eu comecei a aprender realmente a língua inglesa, me destacar. Eu estava sempre entre os primeiros alunos, porque eu gostava muito do idioma. E treinava muito também a fala, porque o mais complicado para falantes de língua portuguesa não é a escrita, não é compreender, não é ouvir, compreender ouvindo, mas é falar. O grande desafio é falar. E eu também não sabia que daquele curso de inglês as portas da salvação se abririam para mim. Quer dizer, Deus organizou toda uma estrutura toda em cima do que eu amava, do que eram as minhas paixões, para que eu pudesse encontrar o meu amor maior, que é Jesus. E conta um pouco, como é que foi que essas portas se abriram, né? Primeiro, Deus moveu o coração de um irmão da primeira igreja batista de Gramacho. A PIB do Gramacho recebeu um grupo de americanos em 1986. Era uma cruzada evangelística chamada Caxias para Cristo. E aí todas as igrejas batistas de Caxias iam receber missionários americanos. Um contrato, né, um convênio que eles fizeram para que os missionários viessem. Todas as igrejas que quiseram puderam participar desse evento, Caxias para Cristo, março de 1986. Nossa. Pois é. E aí, a primeira igreja batista do Gramacho não tinha intérprete. E aí, uma das condições era a igreja fornecer os intérpretes locais, os intérpretes que sairiam com os missionários para as visitas. O intérprete de púlpito, a associação providenciou, porque tinha que ser alguém muito mais experiente, né, claro. E aí, na época, eu tenho, né, um amigo que estudava comigo naquela época, e o pai dele trabalhava com o irmão Joel, que era diácono na primeira do Gramacho. Quando a igreja se reuniu para escolher os intérpretes, e não tinha na igreja ninguém que interpretasse, ele se levantou no grupo e falou assim: tem o filho do meu amigo, tem o filho do seu Getúlio, que fala inglês. E aí os irmãos aceitaram, olha que loucura, 1986, hoje eu penso, era Deus purinho mesmo. Os irmãos aceitaram 2 adolescentes, que nós tínhamos 17 anos na época, eles aceitaram 2 adolescentes que não eram crentes, porque eu não era crente nessa época, nem eu nem ele. Aceitaram 2 adolescentes que não eram crentes para sair com os missionários fazendo visita na casa dos outros. E eles confiaram na palavra do Joel. Porque o Joel que disse: eu conheço, é o filho do meu amigo de trabalho, fala inglês. Ele nunca tinha ouvido a gente falar inglês. E aí o Altieri conversou comigo: olha, tem um lugar para a gente falar inglês, porque a gente vivia falando inglês igual 2 malucos, eu e ele. E
ele falou, tem um lugar para a gente ir, para a gente falar inglês uma semana, os americanos. Você não queria falar com nativo? Então, a oportunidade chegou. A gente vai para lá, para a igreja, e a gente vai... Aí deu ruim para mim. Esse negócio de igreja, você está falando sério. A gente vai ficar uma semana enfiado na igreja. Mas você não quer falar inglês com um americano de verdade? A oportunidade está aí. Aí eu falei com ele, mas, Altieri, os crentes falam estranho. Eles têm uma fala assim... É meio... Que isso, Vaz? É meio esquisito, sério mesmo. É meio esquisito. Aí ele falou assim, então, olha só como Deus faz. Então a gente vai ter que ir antes, para a gente se adaptar a esse vocabulário que a gente não conhece. Aí eu, tá bom. Aí fomos para a primeira do Gramacho, acho que uns 2 meses antes da cruzada começar. E eu ia para a igreja com um bloquinho. E aí ele me explicou, né, que não podia ir assim, assado, cozido, a roupa, como é que tinha que ser. Ele me explicou direitinho, porque eu não sabia. Ele sabia, porque ele perguntou. E eu ia com um bloquinho para anotar o estranho, né, as palavras que eu não conhecia. Você lembra de alguma dessas palavras? Varão. Ceia do Senhor. Até as próprias palavras mesmo, né? Peregrinação, para palavras assim que eram difíceis, missionário, palavras que numa conversa normal você não usaria. Então eu escrevia lá as coisas que eu ouvia o pastor repetir, que eu achava diferente, eu anotava. E aí procurava no dicionário para não passar vergonha quando os americanos chegassem. E quando eles chegaram num sábado, o trabalho na igreja começou num domingo e ia até o domingo seguinte. Quando os americanos chegaram, nós fomos recebê-los na primeira de Caxias. Acho que foi na primeira de Caxias. Nós fomos receber o grupo. E depois fomos para a igreja. E eram 3 missionários que, num primeiro momento, né, que nós recebemos lá. E conversamos. Tinha um jovem no grupo que nós atendemos. Tinha um senhor que era o mais velho, era o líder do trio, o Walter. Tinha a Diana, que era uma senhora, e tinha o Donald, que na época devia ter uns 23, 24 anos, na época. E eu me lembro que a gente conversou muito, né? Eles perguntando as curiosidades, né? Era a primeira vez deles no Brasil, então eles queriam saber um monte de coisa, e a gente conversou bastante, até a hora que ele me perguntou assim, você é membro dessa igreja? E eu disse, não. Aí ele perguntou, você é membro aonde? Aí eu, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí ele ficou espantado. Aí ele, como assim em lugar nenhum? Aí eu, em lugar nenhum. Aí ele, você não é crente? Aí eu, não. Aí ele, como é que você está aqui interpretando pra gente? Eu falei, aí eu contei a história toda, que o irmão tinha convidado. E aquilo deixou ele assim, chocado, ele ficou chocado. Como que essas crianças não são crentes em Jesus? E eu me lembro, na época eu não entendi, mas eu me lembro que ele se reuniu com os outros 2 e aquilo preocupou demais eles. E o Walter, depois conversando comigo, ele me perguntou, por que você não aceita Jesus? E eu me lembro muito bem que eu disse a ele que era muito confuso para mim essa questão do plano de salvação. Que ser crente era muito chato. E que aquilo não era para mim. Que eu tinha muito respeito, que eu tinha muito respeito por Deus e tudo, mas esse negócio de ser crente era um pouco demais para mim. E eu me lembro que na época o Altieri, ele queria aceitar Jesus, mas como toda vez que ele tocava no assunto, eu botava areia. Esse negócio, se você quiser ser crente, vai ser você, porque eu vou lá só falar com os gringos e vou vir embora para minha casa. E aí nós tivemos o culto do domingo, de manhã e de noite, fizemos as visitas. Na segunda-feira nós saímos e fizemos as visitas ali pelo Pantanal, aquela área toda ali do Pantanal, e uma área assim muito carente na época, a igreja ficava numa área muito carente, nós andamos o dia inteiro, mês de março, quer dizer, não estava muito fresco ainda, né? Era uma época mais quente. E aí eu me lembro que na segunda-feira de noite, primeiros momentos, né, do evangelismo,
o Walter pregou uma mensagem falando evangelística, a mensagem, e ele falou assim, tem coisa que muitas pessoas querem entender para aceitar Jesus. Mas tem um monte de coisa que você não entende, mas você aceita. E eu sentada no banco pensando, de jeito nenhum. Eu só aceito o que eu entendo. Ele falando e eu pensando, eu só aceito o que eu entendo. Isso aí não está falando nada comigo. Aí ele, vou te provar. Parecia que ele estava falando comigo. Porque à medida que ele falava, eu ia debatendo com ele na minha cabeça. Exatamente, na minha cabeça. Seus pensamentos. Exatamente. Isso era o Espírito Santo falando com ele, mas nessa época eu não tinha entendimento. Então era o Walter falando e eu debatendo com ele. E aí ele falou assim, vou te provar que você tem coisas que você não entende, mas você aceita. Aí eu fiquei esperando. Vamos lá, o que eu aceito e não entendo? Aí ele falou assim, como é que... Você bebe leite? Aí eu bebo. Você sabe como é que o leite é produzido? Aí eu... Não. Aí ele, como é que pode uma vaca preta comer capim verde e produzir um leite branco? Aí ele, você entende? Aí eu, não, eu não entendo. Aí ele fez pausa dramática, mas você aceita. Olha, naquela hora... Aí o Espírito Santo fez a festa, porque foi naquela hora, a minha mente, sabe quando dá aquele pá? A minha mente se abriu naquela hora. E aí ele fez o apelo. O Espírito Santo me incomodava para ir à frente, mas eu já tinha dito que eu não iria, que esse negócio de ser crente era muito chato. E o Altieri doido para ir na frente e eu segurando, porque eu não vou. E aí eu me lembro que a gente estava sentado na lateral da igreja. Eu me lembro de detalhes do dia que eu aceitei Jesus. Tem um hino que se chama Você Se Lembra. Quando nós cantamos esse hino pela primeira vez, eu me lembro. E eu me lembro o dia da semana em que eu aceitei Jesus. Foi numa segunda-feira. E aí ele fez o apelo. Eu me lembro que o Altieri estava sentado do meu lado assim, e ele fez assim para mim. Porque tinha pessoas, né? Estava ele, mais umas 2 ou 3 pessoas do lado dele, e eu. Ele fez assim para mim, e ele falou, vamos lá. Quando ele falou, vamos lá, eu ainda retive, falei, não vou. E aí ele olhou para mim, vamos lá. E aí eu e ele fomos à frente. Eu digo que eu não levantei a mão para Jesus. Eu levantei o corpo inteiro. Porque quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente. E aí a igreja veio abaixo. Porque a primeira do Gramacho, era uma igreja muito intensa. O pastor José de Amorim Feitosa, que foi o pastor que me batizou, ele era um homem que, na hora do apelo, você não ouvia outra coisa que não fosse os crentes orando para Deus quebrar as cadeias e abrir o coração. O Espírito Santo moveu o coração de quem estava. Aí a igreja cantava os hinos, né? O regente ia lá, cantava o hino, e a igreja orava para que as pessoas aceitassem Jesus. Os irmãos, a igreja inteira sabia que a gente não era crente. Todo mundo sabia que a gente não era crente. O pastor tinha um filho da nossa idade, o Márcio. Era da nossa idade. E quando nós fomos, o Márcio conversou muito com a gente antes. E ele sabia que a gente, quer dizer, o Altieri estava afim, eu não, de aceitar Jesus. Então, quando nós fomos à frente, a igreja desabou num glória, o Márcio correu lá para frente, abraçou a gente. A igreja abraçou a gente. Acho que eu nunca fui tão abraçada na minha vida igual naquele dia. E nós aceitamos Jesus naquele dia. A igreja chorou, nós choramos, porque o Espírito Santo moveu de uma maneira muito linda para que eu tivesse um encontro pessoal com Jesus. E eu digo que a língua inglesa ela me salvou várias vezes. A primeira vez foi a salvação da minha alma, aceitando Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E depois, em questão de trabalho, né, vida secular. Muitas vezes eu fui favorecida por falar inglês, por compreender. Fui abençoada muitas vezes por isso. Inclusive, a minha vinda para Memorial tem muito a ver com isso também. Uma coisa que está me inculcando aqui é onde a Vila Leopoldina entra nessa história. Pois é. Você falou de uma igreja que não é a que eu esperava. Vou ser exatamente. sincero. Eu me converti, me batizei na primeira do Gramacho. E por conta dessa questão de estar lá para ser intérprete.
Quando eu fiz 18 anos, a igreja foi na minha casa, fez um culto lindo nos meus 18 anos. E naquela época eu ainda não era batizada. Eu demorei acho que 1 ano e meio, quase 2, depois que eu me converti, para passar pelas águas. E eu me lembro que nós fomos numa atividade da Jubac, porque a Jubac era muito forte nessa época. Juventude Batista Caxiense. A juventude das igrejas batistas se reuniam muitas vezes. A Jubac era muito forte nos anos 90, né? E muitos dos meus amigos de hoje são e foram líderes da Jubac, da juventude nas suas igrejas e até da associação. E a primeira do Gramacho era Batista Caxiense. E nós fomos numa atividade da Jubac, que eu não sabia bem o que era, porque eu era nova convertida, na Igreja Batista Monte Moriá. Nós fomos assistir, era uma reunião da associação, e nós fomos assistir um musical chamado Povo de Deus. Nesse musical, contava a história de Moisés e a saída do povo do Egito. E tinha uma hora que era lindo, né? Aquilo me encantou. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, a não ser no teatro, mas numa igreja eu nunca tinha visto. Era uma cantata, né? Com teatro, com dança, com música. A Jubac era muito sempre à frente, né? Na movimentação da igreja. E durante a apresentação da cantata, eu estava conversando com Deus, eu falei para ele que eu tinha dúvidas se eu deveria ou não me batizar, eu estava insegura, eu não queria, porque eu não sabia se eu ia dar conta de ser crente, porque o batismo envolvia em responsabilidade, né? Compromisso sério, era como colocar uma aliança no dedo, então eu tinha aquela preocupação de não ser capaz de me manter fiel. E na época eu namorava um rapaz que não era crente, então tudo era muito complicado. E aí eu me lembro que enquanto eu conversava com Deus, durante o musical, tinha uma parte que o grupo parava a cena, congelava a cena e eles gritavam pro plenário: faça a sua escolha. Olha, aí eu tomei outro baque. Ele tem que me batizar. Aí fui conversar com o pastor Amorim, expliquei a ele que a igreja lá era muito longe, que eu queria uma igreja mais perto da minha casa. E ele me orientou: visita as igrejas perto da sua casa, vê onde você se sente melhor e a gente te dá, eu te dou a carta. E aí eu falei para ele: mas eu não quero me batizar lá, eu quero me batizar aqui. E aí ele ficou feliz, né, porque era a igreja onde eu nasci espiritualmente. E eu me batizei na primeira do Gramacho e fui para a Vila Leopoldina com carta de transferência. Mas o desafio é que as igrejas perto de mim eram muito diferentes da primeira do Gramacho. A primeira do Gramacho era uma igreja muito avivada, diferente das outras. Porque nas outras igrejas era todo mundo assim, muito comportadinho, todo mundo quietinho. Igual aqui na Memorial, né? É isso. Todo mundo assim, acho que é por isso que eu tô aqui esse tempo todo. Tudo assim, muito quadradinho, tudo muito no lugar. E a primeira do Gramacho, não era bagunça não, mas os irmãos tinham uma pegada diferente. E eu me acostumei com aquilo, eu gostava daquilo. E as outras igrejas eram tudo assim, muito quadradinho, muito na forma, né? Muito assim. Eu não conseguia me sentir bem em lugar nenhum. Aí eu orei. Falei: Senhor, eu preciso ficar perto de casa para eu crescer espiritualmente, para eu me encontrar dentro de uma área que eu goste, né? Para eu poder trabalhar, para eu poder falar de Jesus. Porque como eu fui alcançada no trabalho missionário, missões sempre queimou no meu coração. E aí eu visitei as igrejas ali perto da minha casa e eu já tinha ido na Vila Leopoldina uma vez antes, não me senti parte. Aí, quando eu conversei com o pastor, voltei lá. Na Vila Leopoldina era uma atividade, foi no mês de agosto, era uma atividade de jovens da juventude da igreja local e eles convidaram um quarteto, Arautos do Senhor, Arautos do Rei, uma coisa assim. Era o Arautos do Rei, eu acho. Arautos do Senhor, uma coisa assim. E cantaram muito lindo, né? Divisão de voz maravilhosa e tudo. E naquele dia, durante a mensagem,
Deus falou no meu coração, você vai vir para cá e vai ficar aqui. Assim mesmo, eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido, você vai vir para cá e você vai ficar aqui. Foi muito de Deus, porque no mesmo dia que Deus falou no meu ouvido, você vai vir para cá e ficar aqui, Deus falou para Márcia, que é sua mãe, esposa do pastor Orlando, que ela tinha que aceitar Jesus ali. No mesmo dia que a Márcia aceitou Jesus, eu tomei posição de ficar na Vila Leopoldina. E nós não nos conhecíamos. Eu não conhecia ela e ela não me conhecia. Como foi isso? Vocês estavam no mesmo banco? Não, isso foi quando nós decidimos. Ela decidiu por Jesus. Você não sabia, nos conhecia ainda? Não nos conhecia. Mas vocês decidiram no mesmo dia? Sim, no mesmo dia. A gente não se conhecia. E eu tinha ido lá uma vez, não voltei nunca mais, e tinha ido aquela vez. Então, resumo da ópera, eu não conhecia ninguém. Quer dizer, na verdade, eu conhecia a Nininha e conhecia a Rose da escola, conhecia a Mary e Diane da escola, do Ebert, que todo mundo estudava no Ebert. E aí, quando eu cheguei lá, eu as vi lá, tudo bem, mas eu não tinha intimidade com elas. Então, eu não conhecia ninguém na igreja, lá na Vila Leopoldina. E aí eu comecei a frequentar, tinha a Clarice, que era minha vizinha, também colega da escola. E aí, quando a Clarice me viu lá, ela se aproximou, né, Te acolheu. Me acolheu, né? A Clarice me acolheu. Só que a Clarice já era casada nessa época. Ela tinha 18 anos e ela já era casada. E nós conversávamos, mas era diferente, porque eu era solteira, ela era casada, embora todos nós fôssemos da juventude, que nessa época não tinha diferença dos jovens casados para os jovens solteiros. Era todo mundo dentro de uma faixa etária, era juventude. E aí, depois de uns meses na Vila Leopoldina, eu senti necessidade de formar laços de amizade. E aí, eu nunca fui muito sociável, né? Eu não era aquela pessoa que tem 1 milhão de amigos. Eu nunca tive 1 milhão de amigos. E sempre fui muito na minha também, muito reservada, né? Eu nunca tive, assim, aquela coisa da minha casa cheia de gente, eu no grupo da escola, nunca fui, né, do grupo dos populares, nunca fui. E na igreja isso também aconteceu. Eu ia lá, assistia o culto e ia embora para minha casa. Junto com a Mary, às vezes, junto com a Clarice, mas não tinha, assim, né, um grupo de amigos, não tinha. E eu me lembro muito bem disso. A Vila Leopoldina, ela tinha a casa do zelador e tinha um muro que dividia a parte de dentro da igreja do pátio. Eu estava indo na direção do portão, e a Márcia estava indo na direção do pátio de dentro, do pátio interno. Eu já tinha visto ela na igreja e tudo, sabia que ela namorava o Orlando, mas o Orlando, na época, também era do grupo dos não populares, né? A gente não era do grupo sabe, do montão de amigos. Não era, a gente estava envolvido, trabalhava e tudo, mas a gente não era os populares, né? Não era. E eu sabia que ela namorava ele, mas eu via ela também muito sozinha. Quando a gente passou uma pela outra, né? Oi, tudo bem? Não, passamos uma pela outra. Eu voltei, e ela também. Aí a gente parou no portão, no meio do caminho. Aí eu falei assim para ela, eu me lembro de coisas, né, que a gente não esquece. Eu me lembro até a roupa que ela estava usando nesse dia. Eu falei para ela assim, eu não tenho nenhuma amiga nessa igreja. Aí ela falou, eu também não. Aí eu perguntei, você quer ser minha amiga? Aí ela, quero. Igual criança. Parece cena de Exatamente. Parece um filme, né? Exatamente. Aí eu perguntei, quer ser minha amiga? Aí ela, quero. Aí eu falei, então tá bom. Então a partir de hoje a gente é amiga. E lá se vão 30 e poucos anos. Caraca, 30 e poucos anos. Tem uns 36 para 37 anos. Como é que era a Vila Leopoldina? Vocês conviveram muito tempo, não? Sim. Como é que eu sei que no script... Hoje a gente tem um script. Hoje a gente tem script. Você foi líder das moças. Isso. Moças hoje o que é? A juventude feminina? O que era moças? Não, a gente tinha na época o GAN, que era o grupo dos meninos, dos rapazes, os solteiros. Porque tinha a embaixada, que era o grupo dos meninos. As mensageiras, que era o grupo das meninas. E tinha o GAN, que era o grupo dos rapazes, com mais de 17 anos. E tinha a
era JCA, Jovens Cristãs em Ação, que era o grupo das solteiras. As moças solteiras faziam parte da JCA. E aí, eu fui líder de JCA. Rose, que canta comigo no quarteto, também foi líder de JCA. E era um grupo muito grande de JCA, de Jovens Cristãs em Ação, na época que nós éramos da Vila Leopoldina. E esse grupo era assim, muito bonito, porque foi uma época que abriu-se a porteira dos casamentos. E quando começou, as meninas da JCA começaram a casar, foi casando uma atrás da outra. Então a gente fazia a cerimônia de Bíblia Branca, que era a despedida dela da JCA para a entrada na MCA, que era o grupo de casadas, Mulher Cristã em Ação. E eu me lembro que eu e Rose fomos líderes, eu e Márcia fomos líderes, eu fui líder de juventude, junto com a Rose. Nós trabalhamos muito tempo com o Conjunto Doce Espírito, que era o conjunto formado pelos jovens da igreja. E tinha o Coral Canaã, que era o coral principal da igreja, que vem muito do meu modelo, vem da regência do Dilson dos Santos, que era o regente do Coral Canaã na época. O Coral Canaã era um coral de membros da igreja, mas era um coral muito lindo. Coral Canaã, você foi, né? Coral Canaã. Fui 8 anos. Corista. Tenor. No Coral Canaã. E eu achava lindo aquilo, como que eles cantavam tão lindo, 4 vozes divididas, eles tinham baixos de verdade, né? Quando eu digo baixos de verdade, eram irmãos que cantavam baixo como tem que ser cantado, e era lindo de ver, né, os irmãos cantando. E eu trabalhei muito tempo na Vila Leopoldina. Quando Deus falou para mim, você vai vir para cá e vai ficar aqui, não era brincadeira, era ficar para trabalhar. Os anos que eu passei na Vila Leopoldina, eu acho que em todos eles eu trabalhei muito, porque a minha família é uma família de trabalho, de gente que trabalha muito. Então, trabalhar na igreja, para mim, não é nada fora do normal, não é nada fora do que eu faço no meu dia a dia. Então, trabalhar na igreja era prazeroso e, ao mesmo tempo, não era cansativo, porque eu estava acostumada a trabalhar. Então, era bom, né? E tinha muito trabalho, né? Então, nós trabalhávamos muito ali. E a Jubac, a Juventude Caxiense, era muito forte nessa época. Eu me lembro de um congresso de Jubac que nós fomos na Memorial de Caxias. E muitos, agora nesse finalzinho, eu me lembrei que o irmão Ampliato Cabral estava nesse culto e o irmão que nós... Eudóxio também estava, porque eles são fundadores da Jubac, da Juventude Batista Caxiense. E na época eu não os conhecia, né? Porque eu era crente nova, então a turma mais antiga, né? Eu não conhecia. Mas nós fizemos um trabalho muito relevante. A juventude da Vila Leopoldina era muito ativa. E nós trabalhávamos muito. E nós tínhamos um pastor também muito rígido. Então, ou a gente andava na linha, ou a gente andava na linha. Não tinha assim, meio termo. E nesse tempo, Deus me chama para o ministério da música. Mas esse momento que a gente chegou ali na Igreja Vila Leopoldina, Daniel, era uma estrutura muito sólida. Primeiro, que você só tinha uma associação em Caxias. Hoje nós temos a Caxiense e a Norte Caxiense. Então, você tinha ali mais de 100 igrejas. Sim. Nós chegamos no fruto da igreja do Jali Chaves de Menezes, porque era uma igreja de 400 membros. Sim. Que ele estava deixando o ministério. Aí nós pegamos o pastor Jerônimo Nunes Patrício. Quando eu cheguei, o pastor Jerônimo já era o pastor da igreja. Mas a gente pegou o fruto do trabalho. Não. Na Vila Leopoldina. Vila Leopoldina. E lá tinha umas questões assim, social. Sim. Né? Isso era trabalho do Jali. Você tinha 30, 40 jovens brincando no pátio da igreja. Cantiga de roda de crente. Naquela época,
você tinha a turma que tocava muito. Tecladista, back vocal, coral. Os encontros de mocidade dava 600 mil membros. Era reunião de muita gente. Não dava para fazer na igreja, às vezes era feito em ginásios. Sim. Eu lembro que a juventude era muito forte. E era um momento de uma estrutura denominacional muito sólida, porque você tinha toda essa estrutura que de fato funcionava. Sim. O modelo batista era referência. Junta de missões, o IBER era o Instituto Batista de Educação Religiosa. As mulheres que se sentiam vocacionadas para missões ou até para a educação religiosa iam para o IBER, que era o internato. Elas moravam no IBER. Eu me lembro de eu e sua mãe e Márcia levando a Meridiane para iberista, para estudar no IBER. E me lembro também de ser convidada para atividades externas que o IBER abria, né, para cultos externos, para ouvir a missionária Noêmia Cecito, que na época estava em Moçambique, pregando e convocando os vocacionados a esse despertamento para missões. Foi uma época que a Igreja Batista fez muitos trabalhos missionários. A JCA não era só uma reunião, a gente não se juntava para lixar a unha, nem para fazer prancha no cabelo. Na época nem era prancha, né? Na época era o bom e velho ferro de passar, ou o pente quente. O pessoal, né, usava Enê, usava pasta, as meninas que tinham cabelo liso usavam ferro de passar para ficar mais liso ainda, era desse jeito. A gente não se reunia para essas coisas. Quando a gente se reunia era para saber para onde a gente vai nas nossas férias. O que a gente vai fazer? Qual o trabalho missionário? Qual a cidade que a gente vai alcançar com o trabalho de missões? A gente fez muito trabalho como jovem, ajudando igrejas pequenas. Eu lembro de você, Altieri, Márcia, Pastor Jorge da Paz, saindo com trabalhos evangelísticos. Aquele momento, a Juerp era referência, os americanos, tanto que você aceitou Jesus num trabalho dos americanos aqui no Rio de Janeiro. Essa ideia de fazer missões, de cumprir o ID, era imperativo. Cumprir o ID era imperativo. Quando a gente perdeu, porque a gente perdeu isso, cumprir o ID, se envolvendo em tantas outras questões, a gente perdeu um pouco da essência do ser batista. Eu sou batista, gosto de ser batista. E se Jesus me permitir, eu vou morrer sendo batista. Porque a estrutura da Igreja Batista é fantástica. O que a gente precisa hoje é ter homens e mulheres que entendam a nossa missão. Qual é a nossa missão? Falar que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que ele vai voltar. Billy Graham, né? Aquelas cruzadas de Billy Graham, a gente, na mocidade, viu esse auge da estrutura denominacional que lotava um Maracanãzinho a minha a nível pergunta, evangelístico. para aproveitar que a gente entrou nesse ensejo, a pergunta que não quer calar. Você trabalhava na igreja? Sim. Trabalhava com as moças? Sim. Trabalhava com música? Não. Onde é que a música entra na vida da Vânia? A música sempre foi uma paixão. A minha família é musical. A minha família é muito musical. Os sopranos. A minha mãe canta o tempo todo. Ela tá lá no jardim, ela tá cantando, ela tá fazendo comida, ela tá cantando, e tem as preferidas dela. Então a família é muito musical. Mas nenhum de nós, até eu começar a estudar música, tinha a música por profissão ou cantava em algum lugar. A gente cantava em casa, né? Aquela coisa informal. Mas eu sempre gostei muito de música. Quando eu fui para a igreja, aquilo me impressionou. O coral me impressionava. Eu ver o grupo de jovens cantando me impressionava. Os solistas, né, as pessoas com vozes maravilhosas que iam lá na frente da igreja cantar, e eu ficava olhando aquilo, eu achava tão bonito. E eu ficava pensando, como que eles conseguem, né, fazer isso? E aí, com relação ao coral, por exemplo, eu via o regente do coral, e eu percebia, meu ouvido sempre foi muito bom, e eu percebia que no meio daquilo ali não era todo mundo cantando igual, que tinha as divisões. E quando tinha os contracantos era melhor ainda. As mulheres cantando uma coisa, os homens cantando outra, eu achava aquilo muito interessante.
E aí a gente queria cantar, eu queria cantar, mas eu trabalhava, então o horário do ensaio do coro não cabia, eu não conseguia chegar para o ensaio do coro. Então não pude cantar no Coral Canaã. Mas a Jusileia, que era solista do Coral Canaã, ela cantava um hino no coral que eu achava a coisa mais linda do mundo, que era o Ditosa Cidade. Gente, era um solo difícil. E ela cantava aquilo com a facilidade, né? E eu achava a voz dela muito linda. E tinha a irmã Maria Emília, que é madrasta da Cleia, do Erli, que era primeiríssimo soprano. E Maria Emília cantava. A primeira a cantar o Ditosa Cidade era Maria Emília, e a Cileia substituiu a irmã Maria Emília. Maria Emília e Jusileia e Senira Pimenta são os sopranos mais lindos que eu já vi na minha vida. São mulheres assim, sem o trato do profissional. Porque a gente tem entre os músicos da MBF, dos músicos batistas fluminenses, a gente tem professores de canto que são exímios, mas eles tiveram tratamento para aquela voz ser daquele jeito. Maria Emília, Senira, Jusileia, aquilo era natural e era muito lindo. E aí eu comecei a querer aprender um pouquinho. Nessa época, a gente formou o coro jovem, que se chamava Jubilai. Coral Jubilai era o coro dos jovens, que era regido pelo irmão Salvador. E durante os ensaios do Jubilai, eu fui cantar no contralto. Fui classificada como contralto, fui cantar no contralto. Foi a minha primeira experiência num coro. Mas sem experiência nenhuma musical também. Fomos cantar no coro da igreja. Nem no banho cantava? Cantava no banho, cantava fazendo as coisas, né? Mas sem nenhum treinamento também. E enquanto eu cantava no Coral Jubilai, a Senira Pimenta fez um solo, e enquanto ela fazia o solo, eu olhava a Senira cantando e eu pensava, eu consigo fazer isso. Eu consigo cantar o que ela está cantando. Mas depois eu desanimava, não consigo não, porque a voz dela é linda e a minha não é. Mas num período, né, do Coral Jubilai, eu senti vontade de cantar com outras pessoas que não fosse do coro. E eu li um artigo, a Juventude tinha uma revista chamada Juventude, que a igreja recebia, acho que era trimestral, a igreja recebia aquela revista. Como eu era líder da Juventude, eu recebia um exemplar. E isso também marcou a minha história. Uma capa da revista Juventude era uma moça pedalando uma bicicleta, e na frente da bicicleta tinha uma cesta de margaridas. E o título do principal da entrevista, da matéria principal era Lazer, você merece e precisa. E aí era essa moça andando de bicicleta. Mas o que realmente mudou a minha vida não foi o lazer, você precisa e merece. Foi uma entrevista com o pastor Vitor Hugo, que era um evangelista nato. A igreja dele crescia, assim, assustadoramente. Era uma igreja muito grande para os padrões batistas naquela época. Se a Vila Leopoldina era uma igreja grande com 400 membros, a igreja do pastor Vitor Hugo devia ter uns 800, 900 membros. Era uma igreja muito grande. Numa época em que poucas igrejas faziam 2 cultos. A igreja dele fazia, igual a igreja do Celso Ribeiro Filho em Petrópolis. Eles tinham 2 horários de culto, porque a igreja era pequena e o grupo de membros era muito grande. E aí, uma pergunta da repórter da revista Juventude me chamou a atenção. Ela perguntou assim, o que o senhor faz para as suas atividades evangelísticas darem certo? A resposta dele foi simples. Ele falou, eu faço. Vem uma ideia na cabeça, às vezes é uma ideia maluca. Se você pensar friamente, a ideia é louca. Mas Deus põe aquela ideia na minha cabeça e eu boto a ideia para funcionar. Se eu ganhar 10 almas, amém. Se eu ganhar 50, amém. Se eu ganhar 100, amém. Se não ganhar nenhuma, amém também. Não era o que Deus queria, mas eu boto para acontecer. E eu tinha no meu coração o desejo do quarteto feminino, que não era típico.
você tem tipicamente o quarteto masculino, por causa dos alcances, do quanto a voz feminina alcança. Então não era comum um quarteto feminino, era comum um quarteto masculino. E aí eu tinha o desejo do quarteto feminino. Quando eu li essa reportagem, Deus falou no meu coração, vai lá e faz. Aí, vai lá e faz, com quem? E aí a Márcia veio, porque a Márcia era minha amiga, então onde eu estava ela tinha que estar também, então Márcia vai cantar com a gente e Márcia era contralto junto comigo no Coral Jubilar. E os sopranos? Que aí eu sabia, eram 4 mulheres, e na minha cabeça, eu não tinha experiência, mas eu imaginei, tem que ser 2 mulheres cantando soprano, 2 mulheres cantando contralto. Isso eu tinha aprendido no coro. E aí convidei a Rose, porque a Rose estava comigo liderando a juventude, então vem para o rolo também. Mas a Jusileia não fazia parte desse grupo, porque nessa época a Jusileia já era casada, tinha filhos pequenos, então ela não fazia parte desse grupo onde estava eu, Márcia e Rose. Ela era mais próxima do grupo das senhoras, das mulheres casadas, embora tivesse idade parecida com a gente. Que a Rose é mais velha, do nosso quarteto, a mais velha é a Rose. E aí, não, é a Cileia mesmo, a Cileia é a mais velha de nós 4. E aí, quando eu fui conversar com a Cileia, eu me lembro que eu levei a Márcia junto, porque a Márcia passava credibilidade, né? Eu era mais maluca, sério, eu era mais maluca, então Márcia passava credibilidade. Aí foi eu e Márcia conversar com a Cileia. Aí eu falei com ela, a gente quer formar um quarteto e eu queria saber se você quer cantar com a gente. Aí ela perguntou, quem é o quarteto? Só as estranhas, eu, Márcia e Rose. Rose cantava, mas eu e Márcia, além de sermos novas na igreja, a gente não tinha um histórico de música. Aí ela... Quão surpresa eu fiquei quando ela me respondeu, eu quero. E aí a gente formou o quarteto Asas da Alva, que inicialmente não tinha esse nome. As primeiras vezes que nós cantamos, a gente cantou sem nome. E a irmã Maria Nunes, que já está na glória, a irmã Maria Nunes, numa dessas primeiras vezes que nós cantamos, ela perguntou assim, esse grupo não tem nome, não? Aí ela falou, quando eu ficar idosa, eu vou ser igual a Maria Nunes. Aí ela perguntou, ela me chamou no canto, vem cá, menina. Aí eu fui lá. Aí, esse grupo de vocês aí não tem nome, não? Aí eu falei, não, irmã Maria, a gente começou agora, a gente não tem nome, não. Acho melhor vocês arrumarem um nome, porque se vocês não arrumarem um nome, eu vou arrumar, só pretas. Aí eu falei, irmã Maria. E outra coisa, tá? Eu não entendi nada que vocês cantaram. Vocês cantaram bonito, mas eu não entendi nada. Outro ouro que eu ganhei naquele dia. Se você vai cantar, você tem que articular, porque senão quem ouve não entende. E aquilo, ela foi brava, né? Porque ela era brava, mas foi uma braveza com amor, para que a gente avançasse. E foi o que aconteceu. Nós cantamos juntas durante muitos anos. E no nosso coração, sempre quem ia sair seria a Márcia. Na nossa cabeça, quando a gente parasse de cantar junto, seria porque Márcia foi chamada para um campo missionário. Só que nós paramos de cantar juntas quando a Rose foi chamada para um campo missionário, porque o marido era militar e eles foram morar no Mato Grosso do Sul. Então a gente acabou parando de cantar. A gente cantava junto quando a Rose vinha de férias. E nós cantamos juntas até hoje. E é interessante porque a gente vai para o ensaio e a gente canta, se são músicas antigas, a gente canta as músicas e a gente não esquece as divisões de voz. E foi um período assim, de boa amizade. Foi o período que a Márcia engravidou do Miguel e de você. E a Rose teve o Lucas e a Cileia engravidou do Douglas. Então era um bando de... A gente fazia o ensaio com um monte de bebês na sala. E na pé, né, Vânia? A pé. Porque naquela época a gente não tinha carro. Andava-se uma distância dos 5 quilômetros, aquela mulherada com criança pequena. Quantas vezes o pastor saía do trabalho e ia encontrar com a Márcia na minha casa, porque a gente vinha da casa da Rose ou da casa da Cileia, onde eram os ensaios, e aí a gente vinha com a Cileia até um caminho, a Cileia subiu o morro, aí a gente vinha andando, marchando, eu e Márcia às vezes com o Miguel pequenininho no colo, vínhamos andando, chegava na minha casa, ele estava lá esperando,
Márcia chegar, aí ela chegava, atravessava a passarela, pegava o ônibus para chegar aqui. De ônibus, de distâncias assim, a pé, 5 quilômetros, com criança no colo. E o Quarteto Asas da Alva fez parte da nossa história, né? Estava na minha ordenação. Sim. No meu concílio, vocês estavam, na ordenação estavam, na emancipação da Memorial estavam. Então, a história de vocês meio que se entrelaçou também. Se entrelaçou. E vocês receberam muito convite para igrejas pentecostais. Vocês cantaram muito nas Assembleias de Deus. Cantamos muito nas Assembleias de Deus. Qual era aquela Assembleia de Deus grande que vocês cantavam em Laureano? Na Copacabana. A gente cantava, na verdade, mais nas filiais. Perto da Casa da Rose mesmo tinha uma filial. Só que às vezes vinha convite de lugares que a gente não conhecia ninguém. Alguém encontrava o telefone da Rose e ligava para ela e convidava a gente. A gente cantou num casamento de um casal que a gente nunca viu na vida. E aí a gente recebeu o convite para cantar no casamento. Eu falei, mas vocês conhecem quem lá? Não, a gente não conhece ninguém. Eu falei, então como é que a gente vai cantar no casamento que a gente não conhece? Não, mas a noiva viu a gente cantando não sei aonde e perguntou se a gente podia cantar no casamento dela. E aí nós fomos cantar em Novo Horizonte, na Igreja Batista Novo Horizonte, num casamento de um casal que a gente não conhecia. A gente está lá na foto do casal, do casamento, e a gente não conhecia o casal. Então, assim, a gente recebia muitos convites, foi uma época muito boa. E a gente foi muito abençoada naquele período. E os laços de amizade ficaram desde essa época. Eu peguei outro dia um cassete da época que a gente usava para os playbacks do Asas da Alva, 1991. Não era nem perto de nascer. 1991. Então, foi assim, uma trajetória muito linda que Deus traçou para a gente. Eu agradeço a Deus por isso. E aí, depois do quarteto, que abriu as portas, eu senti a necessidade de estudar música. E aí, porque eu não sabia nada de música. E aí eu fui estudar no Seminário Bíblico Batista do Rio de Janeiro, que na época funcionava nas dependências da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha. Na época, o reitor era o pastor Sebastião Ferreira, ele era o pastor da igreja e também era o reitor do Seminário Bíblico. E lá tinha o curso de música, eu estudei música lá durante 4 anos, e durante esse período do seminário eu conheci amigos assim maravilhosos, Ruth Alves, que agora está em Moça Bonita, minha amiga, uma das melhores regentes que eu conheço. Pensa numa mulher animada, pensa numa mulher de Deus, pensa numa mulher louca, é a Ruth Alves, minha amiga, que está em Moça Bonita e faz um trabalho espetacular lá. Os outros amigos dessa época, tem a galera que toca instrumentos de sopro, o professor João Carlos, que faz toda a Big Band nas reuniões da MBF, são com o professor José Carlos, que é uma pessoa assim, que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito pela maneira como ele se envolve com a música na igreja. Porque a música na igreja, ela pode ser um momento de alegria extrema, mas ela funciona em todos os momentos. Se você vai num velório, tem música. Na hora que o corpo está descendo a sepultura, tem música. Se nasce um bebê e ele é apresentado, tem música. Num casamento, tem música. Num dia que a gente está só de zoada, brincando, se divertindo, a gente está cantando alguma coisa. Então, a música, para mim, ela funciona como para os meus irmãos africanos. A música, para mim, ela atende todos os momentos. Quando eu estou muito feliz, eu canto. Quando eu estou muito triste, eu também canto. Então, quando eu estou mais ou menos, eu também canto. Quando eu sei a letra, eu canto. Quando eu não sei a letra, eu canto também. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Eu amo! Pois não é? Eu tenho. Algum sonho assim que marcou essa história musical que você tinha vontade de fazer e fez? Sim. O quarteto foi o primeiro, né? Que eu tinha vontade de cantar num quarteto feminino e o quarteto veio à existência, né? O Haja de Deus aconteceu. E durante os anos que eu fiquei na Vila Leopoldina, a gente tinha assim, ainda muitos embates com relação
o que a juventude canta e que não devia cantar. Não pode cantar quando eu atravessar o Mar da Galileia. Não pode ter bateria. A guitarra é do diabo. Então, tinha umas coisas assim que não podia. E esses não pode, me travava, porque eu queria aquilo tudo e mais um pouco. E não pode. Então, quando teve um culto lá na Vila Leopoldina, que nós cantamos Toda Sorte de Bênção. Eu me lembro desse dia muito bem. Eu estava grávida da Beatriz. E nós cantamos Toda Sorte de Bênção. Nesse dia, na equipe, só estava eu e o Wilson, que na época era o líder do louvor, da equipe de louvor, nem era ministério, da equipe de louvor. E nós cantamos Toda Sorte de Bênção. E eu me lembro que eu cantei com ele. Aquele dia foi um dia muito especial. Porque quando chegou a hora da coreografia, a galera ficava travada, porque a igreja ficava escandalizada. E eu, tô nem aí, tô grávida, tô no limite. Mulher grávida tem umas loucuras. Tô nem aí. Quando o pessoal começou a tocar a música, eu fiz toda a coreografia, do pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, pros lados, tô nem aí. Quando acabou. Quando ele me viu indo, fazendo a coreografia, ele foi junto comigo. E eu me lembro do Wilson olhando para mim, sorrindo, porque ele sempre quis, mas não tinha nenhum louco para acompanhar a loucura dele. Naquele dia, estava só eu e ele e foi. E também, assim, com relação à música, né, eu tinha muita vontade de cantar uma música em inglês com coro. Num estilo, assim, bem black music, né? E a gente... Na Vila Leopoldina eu não consegui fazer isso. Quando eu vim para Memorial, nós fizemos muitas cantatas lá na Vila Leopoldina, e eu me lembro muito bem do irmão Nelson, que na época era o regente da Assembleia de Deus, um músico de excelência, já está na glória também, Nelsinho. E eu me lembro do Nelsinho falando para mim assim: vocês são muito loucos. Aí eu, por quê? Aí ele, porque vocês vão fazer uma cantata de Natal começando a ensaiar em outubro? E eu, qual o problema? Aí ele, essa cantata é difícil, essa cantata precisa disso, daquilo outro. E eu acho que Deus honrava a nossa loucura, sabe? A nossa ousadia. Vamos fazer cantar, vamos, junto todo mundo aí, distribui kit de ensaio. Ninguém sabia reger. Nessa época a gente estava sem regente. Ninguém sabia reger, a gente sabia o que via os nossos regentes fazerem. E a gente regia a cantata de Natal sem saber música, sem saber reger. Quando eu fui para o seminário, que o professor de regência ensinou as marcações, gente, que vergonha. A gente não sabia nada, mas a gente estava feliz fazendo aquilo. E uma coisa que eu sempre quis fazer era uma canção em inglês com o coro. Isso eu consegui aqui na Memorial, que foi a música O Happy Day, que a gente fez com o coral. Na época, o coro devia ter umas 30, 35 pessoas. E eu me lembro da irmã Lia falando para mim assim: mas Vânia, a gente não canta nem em português, a gente vai cantar em inglês. Falei, vamos cantar em inglês. Claudete reclamando, né? É básico, é Claudete. Claudete. Pois é. Como é que a gente vai cantar em inglês? Aí eu falava para eles assim: eu sou professora de inglês. A gente vai aprender a cantar. E aprendemos a cantar. Deu trabalho? Muito trabalho. Mas aquele dia foi um momento assim, muito emocionante para mim enquanto regente. Porque quando a gente terminou de cantar, e eu não estava acostumada com isso também, porque a Memorial é muito espontânea, e eu não estava acostumada com isso, porque eu venho de um formato mais quadradinho. Quando a gente terminou de cantar a música, o coro inteiro desceu e me agarrou, sabe? Eu fiquei no meio do povo, e o povo... eu me lembro as irmãs falando: a gente conseguiu, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Porque tem uma parte de palmas, eu falei, não bate palma, porque eu quero ouvir o coro, não bate palma, a gente só vai bater palma no final. E aí no final que o coro bateu palma, a igreja já queria bater palma muito antes, né? Mas eu já tinha segurado o coro, eu senti a mãozinha do pessoal coçando, mas não pode se bater palma agora, porque a gente precisa expressar a canção. Então, enquanto a gente cantava em inglês, passava no multimídia a letra em português, para que todo mundo entendesse o que estava sendo cantado. E eu achei muito bacana isso, né? Quando terminou a música, depois no final, os irmãos vieram falar comigo. Teve uma irmã que canta muito, e ela não era do coro na época. Ela falou assim para mim: Vânia, eu não acreditei. Quando eu vi a introdução, eu pensei, eu não estou acreditando que eles vão cantar isso. Eu não estou acreditando que eles vão cantar isso. E vocês não só cantaram, como arrasaram. E foi muito legal naquele dia, o coral ter cantado isso. Outra coisa também que eu sempre quis fazer
e foi uma loucura, mas uma loucura santa, e que até hoje a gente faz, e é uma das coisas que eu mais amo fazer aqui na Memorial, é o Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa, ele nasceu no coração do pastor Alexandre. Eu me lembro nitidamente, a gente ali no Bebedouro, conversando, ele e irmão Jubrael, e ele falou assim, ia ser tão legal se a gente levasse a música da igreja para a rua, com peça, não ia ser legal? Aí eu ia. Aí a gente podia fazer isso no Natal. Mas o Natal tá muito em cima, vamos fazer na Páscoa? Vamos fazer na Páscoa. Aí eu falei, então você fala com o pastor, que na época ele era o líder do louvor. Fala com o pastor, vamos fazer o alto. Aí nasceu o Alto de Páscoa da Memorial, de uma conversa louca, parado ali no pátio. E o Alto de Páscoa, ele impacta porque a gente vai com a dança, com o teatro, com o coro, com a igreja toda. Eu me lembro que a gente treinou a igreja para os momentos, né, que tem que glorificar, aí o povo grita, crucifica, o povo grita, né, na hora que tem que aplaudir, aplauso, fizemos plaquinha, né, tinha as plaquinhas, que agora é hora de aplaudir. A gente treinou a igreja para isso. Né, fazer a caminhada toda e chegar aqui na igreja, os evangelistas entraram em ação, né? O que tem que fazer antes, e a logística, que a Márcia, na época, abraçou a logística junto com o pastor Júlio, e tinha mais Luzia e Edilson, na estrutura, no cenário. Então, o Alto de Páscoa virou uma das nossas grandes celebrações. Esse ano é o ano do jubileu e a gente não fez Alto de Páscoa por conta do jubileu, mas ano que vem, em nome de Jesus, a gente vai para a rua na Páscoa, mostrar que Jesus nasceu, cresceu, teve a morte de Calvário, mas que ele ressuscitou e está vivo, para que todo mundo que acredita nele, que crê nele, tenha vida eterna, vida em abundância, possa morar no céu também. Muito amor envolvido nessa história. Muito amor. Envolvido na música. Mas a gente sabe também que você tem muito amor em ensinar. A sua história aí de música, você ensinou inglês para um coral. Um coral com... Eu estava nesse coral, eu estava nesse evento. Eu cantei o Happy Day, né? E eu lembro de ter aprendido o que era ensino em inglês. E a diferença, né, de que eram as palavras ali foi muito interessante. Mas, cara, Deus te deu o dom do ensino. Pois é, mas o dom do ensino eu não sabia que eu tinha. Você não sabia? Não. Você ensinava as moças na Vila Leopoldina. Fui professora de EBD e não EBD, sabia que eu... Corais. Que eu conseguia ensinar. Como é que começou a questão do ensino na minha vida? Eu trabalhei muito tempo como agente de turismo, agente de viagens, vendendo pacote para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que você queira ir, de avião, por terra, de navio, pode comprar comigo que eu sei vender o pacote, montar o pacote que você quiser, para onde você quiser. Eu trabalhei muito tempo com isso e era boa nisso, vendendo. Eu não sou boa na venda direta. Assim. Eu não sou boa na venda direta, mas se você me ligar querendo, no caso, né, o cliente queria um pacote, eu sabia exatamente como tornar aquela experiência dele excelente. Era muito boa na venda, no trato com as pessoas. Eu também não me percebia boa no trato com as pessoas. E quando eu eu ia fazer, foi depois que a Vitória nasceu. Eu tinha uns 35 anos, mais ou menos. A minha irmã, as minhas irmãs, minha irmã Kátia e minha irmã Cileia, falando assim para mim, Vânia, você é muito boa ensinando. Eu já ensaiava os corais nessa época. Você é muito boa ensinando. E eu falava para ela, não percebo isso não. Ela, você é boa ensinando. Por que você não faz uma faculdade de letras? Português e inglês, já que você gosta de inglês. Tá bom. E aí, se inscreve no Enem. Aí eu me inscrevi no Enem, porque eu terminei o ensino médio e não fiz faculdade. Não fiz a faculdade. E aí ela faz o Enem, e eu fiz o Enem. Passei, e na época fiz todo o curso com
bolsa integral na faculdade de letras, português e inglês. E foi ótimo o período que eu passei lá. Quando terminei a faculdade, eu já tinha ganhado a Beatriz, quando eu terminei a faculdade. Então, eu tinha 41 mais ou menos. E abri mão, né, do trabalho na agência, porque a Beatriz precisava de cuidados mais próximos, né? Então, eu escolhi sair do trabalho para cuidar da minha filha. No caso das meninas, né? Porque a Vitória tinha 4 anos e a Beatriz recém-nascida. E foi o ano que eu terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade em 2010. E aí fiz a prova para o governo do estado para lecionar. Eles só exigiam que tivesse a faculdade, eu tinha sido aprovada, fiz a prova e fui aprovada para trabalhar como professora de inglês no estado. E antes disso eu tive uma experiência também de trabalho com minha irmã Rosângela, com a Nininha, que eu ainda estava estudando e o Centro Educacional Paraíso abriu as portas para que eu pudesse trabalhar ali ensinando inglês e fui muito auxiliada, né? Porque a parte pedagógica eu não sabia. E a Rose e a Nininha me ajudaram muito no início. Depois, as coordenadoras pedagógicas da escola também me ajudaram muito. Então, quando eu fui para o estado, eu já fui com uma experiência de lecionar. Já estava aqui na Memorial quando você foi para o estado? Já. Eu já estava aqui, acho que ia fazer um ano, tinha pouco tempo que eu tinha vindo para cá como membro. E eu vim para cá como membro, eu vim para cá também para a Memorial, para dar aulas de inglês no projeto. Eu estava em casa, né, que eu tinha saído do trabalho, eu estava em casa, e a igreja tinha um projeto. E nesse projeto precisava de professor de inglês. Aí o pastor me convidou para dar essas aulas de inglês, e foi ótimo. Muitas meninas, né, que hoje já são até mães, foram minhas alunas aqui, meus alunos no curso de inglês, nas aulas de inglês que a igreja proporcionava. E depois eu fui cobrir férias, resguardo, licença maternidade, da irmã que regia o coro feminino daqui. E aí o pastor me perguntou, você quer ficar o período que ela vai estar de resguardo, trabalhar com coro feminino, para não parar de cantar? Foi quando eu vim para a Memorial, e aí o coro cantava uma vez por mês, e aí uma vez no mês eu vinha para o culto, no domingo, no dia que o coro ia cantar. E o ensaio do coro era quando terminava a aula de inglês, eu esperava um pouquinho, por volta de umas 18h30, as irmãs vinham para nós ensaiarmos. Eu comecei o Ministério de Música aqui na Memorial trabalhando com coro feminino, que na época era regido pela irmã Beatriz, e no resguardo da Beatriz eu trabalhei com coro feminino, e aí fui ficando. Essa história foi crescendo. Sim, né? Fui ficando. Assim, eu já conhecia a Memorial, não era porque eu sou amiga da Márcia desde antes da Memorial. Então, pelos laços de amizade, eu já conhecia a Memorial. Esses dias, a gente separando fotos do jubileu, tem foto nossa na emancipação da igreja. Tem fotos nossas em trabalhos de evangelismo com as crianças, com uma boneca que nós fizemos com as nossas próprias mãos. Qual era o nome daquela boneca? A boneca era Sofia, não? Sophie. Sophie. Nós fizemos uma boneca porque o trabalho com fantoche funcionava bem, mas era muito caro na época. Interessante a visão de inclusão, né? Porque a Sophie... Era uma boneca preta. Era uma boneca preta, isso que há 15, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Essa Até ideia mais. da inclusão, essa ideia de dialogar com as crianças carentes. Era uma boneca preta. Também. Eu me lembro que a pastora Eliane da Paz nos ajudou, porque eu não prego um botão. E aí a Eliane ajudou a gente. Gente, a boneca era assustadora. Mas as crianças gostavam. Eu acho que as crianças gostavam. Eu lembro da Sophie. Porque a gente contava, sucesso. Sim, Sophie. Muitas histórias. E ano retrasado, o Ministério Infantil me convidou para ser mensageira em uma IBF.
E aí eu fui orar a Deus, né? O que trazer para as nossas crianças numa EBF? Deus me falou, vai com a Sophie. E aí eu me vesti de Sophie para pregar num culto do Ministério Infantil. E foi tão bacana lembrar desses momentos, né, dessas situações, porque a gente fazia os evangelismos por amor à obra. A gente ninguém pagava a nossa passagem, nem a nossa comida, a gente se virava. A gente juntava o nosso dinheiro, a gente fazia comida. Quantas vezes... Quer dizer, eu não fazia comida, não, mas as irmãs que eram casadas normalmente é que preparavam, né, as comidas para esses dias. E a gente levava o nosso colchonete nas costas quando a gente tinha que passar a noite. E era por amor à obra, era para falar de Jesus aonde a gente pudesse, onde a gente estivesse, onde a gente crescia como crente. Então, estar hoje na Memorial, na verdade, eu sempre estive na Memorial. E eu me lembro que eu vim para a Memorial, eu ia fazer 40 anos. E eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, que eu e você tivemos, sobre a igreja vai crescer. E não é a primeira vez que eu te convido para vir para cá. E o que me impedia, né, às vezes, de vir para a Memorial? Primeiro, a distância. Né? Porque ainda não tenho carro. Isso é uma outra bênção também. Eu vim para a Memorial, não tenho carro. Eu estou na Memorial há 15 anos e eu não tenho carro. Mas Deus sempre provê um carro para que eu chegue aqui. E é interessante esse cuidar de Deus, é que as suas meninas foram crescendo. Agora, tem um aspecto também da Vânia, assim, você é regente, líder, mas hoje eu percebo que você também é pregadora. Como é que surgiu essa questão de você entender que Deus também tem um chamado para a palavra? Você tem recebido convites para pregar em congressos, em outras igrejas. Como é que você vê essa questão desse dom, essa experiência com Deus de também ser uma pregadora do Evangelho? É uma coisa que eu não busquei. Tem coisas que a gente busca. Por exemplo, eu busquei a música. Melhorar, ser melhor, fazer melhor, ensinar, multiplicar. Isso eu busquei, eu pedi a Deus. A pregação eu não pedi a Deus. Porque eu não me via pregadora. A gente tem ainda uma pergunta que eu quero fazer para você. Hoje eu vejo que a tua filha tem seguido o mesmo trilho, tem ido nessa direção. Como é para você hoje cantar com a tua filha, ver o teu sobrinho ali tocando instrumento, ver essa questão familiar também, como um legado, como preparar líderes para as futuras gerações? Como é que você vê e como é que você vê essa relação, você com a sua filha? Você vai vendo que vai trilhando esse mesmo caminho que você tem trilhado musicalmente. A Vitória é minha companheira, a minha fiel companheira. A Vitória está comigo sempre, desde bebê. Quando ela nasceu prematura, ela ficou comigo no hospital. Quando ela teve alta, eu também tive alta. Então a gente está junto o tempo todo. Desde sempre a gente está junto. Eu ia para a igreja com ela, bebê, e bebês fazem barulho, normal, né? Mas eu nunca deixei de ir à igreja com a minha filha, porque ela é um bebê e faz barulho. Bebês fazem barulho. Então, a Vitória hoje ser uma das líderes da música na rede DIF, que é a rede de jovens e adolescentes e crianças, ela está cursando fonoaudiologia, que é uma coisa muito boa. Eu acho que é um presente que Deus me dá. E há sobre as minhas filhas uma promessa. E eu quero testificar porque acontecem situações contrárias, muitas vezes. E a gente desanima, né? Às vezes a gente perde a fé. Mas o Senhor tem me prometido que haverá sustento para a minha casa. Haverá sustento para as pessoas que trabalham comigo. E eu estou surpresa com essa promessa, porque até aqui eu trabalho com pessoas, mas eu não sou empregadora de ninguém. Mas a promessa é que
para mim, para quem trabalha, comigo haverá provisão. E que os meus filhos, os meus descendentes, no caso as minhas filhas, elas serão profetisas na casa do Senhor. Então hoje a Vitória está muito junto comigo. A Bia não. Mas eu me firmo na promessa que o Senhor me fez, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos ao Senhor no altar, porque é para lá que Ele tem chamado. Ele me chamou, Ele chama a Vitória e Ele chama a Beatriz também. E o Biratã, né, o pai, que não poderia ficar de fora. Então eu estou firmada numa promessa. E ver outras pessoas que não são meus filhos do ventre fazendo o que eu faço e com mais excelência ainda, é uma alegria poder vê-los crescer. Hoje, na Memorial, a gente tem um grupo de jovens no altar que foram da primeira formação da escola de percussão. A escola de percussão é outra coisa também assim que sempre me emocionou, porque a gente só trabalhava com instrumentos de percussão. E era barulho, não poderia dizer que não era, até porque eles eram crianças, eles eram muito pequenos na época. E criança quer barulho, é natural. E a gente se apresentava com a escola de percussão e eu cansei de ver adultos chorando com aquela barulheira toda. E eu ficava para Deus, como é que é isso? O que move, né, no coração dessa pessoa que está ouvindo esse som e se conecta com o Espírito Santo de Deus? E era justamente a presença do Espírito Santo de Deus que consolidou um grupo que está hoje fazendo música na casa do Senhor. E isso não tem preço para isso. Não tem como a recompensa aí, é lindo de ver. E ver o cuidado, o zelo que eles têm, tanto com os instrumentos quanto com o estar no altar, a seriedade, a importância que é estar no altar, a responsabilidade que é no altar. Porque a gente tem no meio o músico, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, às vezes ele é arrogante, ele não é generoso. Vânia, bate bola, jogo rápido. Filha favorita? Injusto, né? Quarteto favorito? Asas da Alva. Um lugar especial? Caxias. É um lugar especial. Caxias, alô Caxias. Um lugar especial. É um lugar especial. Paixão profissional? Ensinar. Uma viagem inesquecível? Pantanal do Mato Grosso. Cantora que te inspirou em louvor? Whitney Houston. Primeiro amor na música? Primeiro amor na música? A música em si? É. A canção? É. Difícil. Muito difícil. Mas acho que, a nível de coral, a música que mais me encantou era uma música que dizia: com júbilo ouvi falar do céu e que Jesus descanso dá. Será que a mim um viajor dará descanso ali naquele eterno lar? Consolo em vão, no mundo aqui busquei desilusão, só encontrei, mas a Sião jamais irei, pois sou tão vil, tão pecador. E depois que ele confessava, o coro cantava que Jesus tinha aberto a porta e que mesmo sendo pecador, ele podia passar. Então acho que em termos de música, de coral, acho que essa é uma música que fala muito ao meu coração. Palavra que te define? Alegria. Maior orgulho? Ser mãe da Bia e da Vitória. Sem filha favorita e maior orgulho. Melhor momento como líder? Quando eu vejo os meus liderados felizes no altar, fazendo aquilo que amam, com excelência, mas principalmente felizes por estar ali. Não estão ali porque estão obrigados, estão ali porque gostam de estar ali, estão felizes por estar ali, cumprindo a missão. Música para Vânia é? Tudo. É Jesus, é tudo.
porque ele se revela a mim através dela. Uma mensagem, olhando para a câmera, olha para aquela câmera ali. Essa aqui? Aquela essa ali? aqui. Ah. Uma mensagem para o Quarteto Asas d'Alva. Meninas, vocês são 10. Sensacionais. Fazem parte da minha vida e eu amo vocês. Continua olhando, não desolha não. Uma mensagem para todos que são seus liderados na Igreja Batista Memorial em Jardim Primavera. Obrigada por me aturarem. Obrigada por correr comigo e participar dessas loucuras todas que a gente faz. Vocês não têm ideia do quanto vocês são corajosos por correrem comigo essa corrida. Muito obrigada. Ivane, como você vê esse entrelaçamento família, mãe, professora, filha, ministério, igreja, liderados? É um desafio, porque tem dias que eu só quero ser mãe. Mas aí eu me lembro que eu também sou filha, que eu também sou esposa, que eu também sou líder da música, que eu também sou professora, que eu também sou aquela que dá consolo, sou aquela que também dá umas varadinhas de vez em quando, então é difícil administrar isso. Mas eu agradeço a Deus que o meu marido, ele entende o meu chamado. E se ele não entendesse, seria mais difícil. Mas como ele entende, a gente está aqui, por exemplo, até essa hora, e ele está de boa, ele não me mandou nenhuma mensagem me perguntando onde você está, porque ele sabe onde eu estou. E sabe que eu estou fazendo uma coisa que eu amo. Então, eu acho que, às vezes, eu chego em casa muito cansada do trabalho, né? Ser professora é difícil, ainda mais nesses dias que nós vivemos. Estar numa sala de aula é difícil. Queria aproveitar e mandar um beijo para os meus alunos, porque vocês são o máximo. Vocês me deixam maluca, mas vocês são o máximo. É muito difícil. Então, às vezes eu venho para o ensaio do coro, por exemplo, cansada. A gente trabalhou desde 7 horas da manhã dentro de uma sala de aula e 7 horas da noite eu estou com o coral. Mas Deus visita tanto a gente nesses ensaios. Deus fala tanto com a gente. É um momento são momentos tão agradáveis que o cansaço vai embora. É o que me dá alívio, é o que me dá alegria. Então, mesmo com o físico cansado, Deus renova as minhas forças. Estar no ensaio do Ministério de Louvor 7 horas da manhã, num domingo. Difícil. Mas 7 horas não é tão cedo assim. Verdade, quando você acorda 10 horas todo dia, o que não é o meu caso. Né? E também a questão da idade, né? Eu não tenho mais 20 anos. Então, tudo isso é conflitante. Mas perceber que o meu marido e as minhas filhas entendem o meu chamado e ter o amparo que eu tenho aqui na Memorial. Algumas pessoas... Eu moro longe da igreja, eu não moro perto. E não tenho carro. Algumas pessoas ficam espantadas. Você mora onde? Eu moro na Laureano. E congrega aqui em Primavera? Você tem carro? Não. E como é que você faz? Deus proverá. A minha irmã Jusileia passou um tempo aqui comigo, né, na Memorial. O casamento dela foi aqui, a reconciliação, batismo. Quer dizer, a igreja tem participação na minha vida desde sempre, porque minha irmã Jusileia era criança quando o pastor e a Márcia casaram e a festa foi no quintal da nossa casa. Tem ela pequenininha na foto de casamento deles. E quando ela começou a vir para cá comigo, ela dizia assim, a gente vai como? Falei, a gente vai de Uber e de carona. A gente divide um grupo na carona e quem sobrar vai de Uber. Aí ele, como é que a gente vai voltar? Porque às vezes não tinha dinheiro não, tá? Aí ela perguntava, e como é que a gente vai voltar? Deus proverá. A primeira vez que eu disse isso para ela guardou no coração. A gente vinha, como é que volta? Não sei. Vamos andando até ali a passarela, a gente pega o ônibus e chega lá. E como é que volta? Deus proverá. E Deus sempre proveu. Não só a volta, como a vinda, e tem provido sempre. Quando eu vim para Memorial, eu vim num momento emocionalmente muito difícil. Eu estava saindo de um resguardo, de uma gravidez difícil, com uma criança doente. Né? A Beatriz nasceu com um problema renal muito sério
Então eu vim muito fragilizada. Vim aos poucos. E aos poucos Deus também foi me moldando, me tratando, me curando. E eu percebo que a cura que Deus me deu, eu tenho conseguido assim compartilhar com outras mulheres que passam também situações difíceis e a seguir em frente, sabe? Avançar. Tá? A gente não vai parar a caminhada. A gente pode até diminuir a passada, mas parar a caminhada a gente não vai. E estamos juntas aí nessa missão, né, de cumprir o chamado. Eu peço ao Senhor, né, que todos os dias Ele me abençoe, me unja, para que a unção que foi derramada sobre mim não se perca. Que eu não me perca da unção que foi derramada sobre mim. Hoje eu tenho consciência de que tudo isso que eu faço é porque um dia Deus escolheu me ungir e eu aceitei. Tem isso também. Às vezes Deus está derramando sobre a pessoa, mas ela não abre a mão para receber. E eu me propus, coloquei no meu coração a estar com as minhas mãos estendidas e receber do Senhor aquilo que Ele quiser colocar sobre mim. Sobre ser pregadora da palavra. Eu nunca me vi pregando a palavra. Eu me via cantando, isso eu me via, mas pregando nunca. E teve uma atividade de homens aqui na igreja, congresso do Entre Amigos, e o pastor que veio convidado, ele perguntou no final, o grupo foi multiplicado. As mulheres ficaram num lugar comigo e os homens com o pastor que tinha sido convidado. E eu me lembro a mensagem que eu trouxe naquele dia, foi a primeira mensagem que eu preguei, sobre Priscila. Sobre Priscila. Ninguém fala sobre Priscila. E eu perguntei para Deus, mas por que sobre Priscila? Porque ninguém fala sobre ela. E aí eu preguei sobre Priscila, Deus moveu meu coração sobre Priscila, e no final daquela atividade, o pastor perguntou para o meu pastor se poderia orar por mim. E ele dividiu comigo a unção que estava sobre ele. Qual era a unção que estava sobre ele? Pastoral. Pregação. A unção que estava sobre ele era a unção de pregar a palavra. E aí Deus tem aberto portas para eu pregar a palavra. E às vezes eu falo para Deus, mas eu não sou capaz disso. E aí Ele libera a unção sobre mim mais uma vez, me capacita. Se a pessoa ouve a mensagem e ela entende, é porque Deus capacitou. Deus derramou unção para que a pessoa que tá, as pessoas que estão ouvindo recebam do Senhor. E às vezes eu prego, o que está anotado está lá escrito no meu caderninho. Mas às vezes Deus move no que eu não escrevi. E aí eu entendo que é Ele liberando sobre as pessoas que estão ali para ouvir a palavra e com quem Ele quer tratar. Com quem Ele quer tratar. E a gente falou sobre várias coisas, foi intenso hoje. Foi. Altos sim. E baixos. Sim. Lutas. Algumas coisas que a gente fala que a gente não entende, mas no final você entende. E assim, cara, de tudo que eu vi a Vânia viver e vivemos, você tá andando é um milagre. Sim. Vitória e Bia tá viva? Outro milagre. Bia tá vivo também? Já podia ter levado uma facada? Sim. Outro milagre. E o nosso coral, do jeito que é acontecer, outro milagre. É milagre, a gente pode ficar a noite toda aqui contando e cantando os milagres de Deus. Mas a gente sabe que o tempo passa e esse projeto ele é para deixar para a posteridade. Sim. Deixar pro legado, né? Memorial. Como eu conheci vocês eram os jovens 20 anos fortes. E forte não, porque você me batia, o Orlando me batia. Por isso que a carcaça foi ficando dura. Porque eu apanhava de todos os lados. Daniel, eu criança quieta, eu não sei por que eu apanhava. Eu não sei porque eu apanhava. Eu sempre fui uma criança quieta. Aos meus olhos. Sim. Aos meus olhos, não sei aos olhos de quem estava do outro lado. Mas tia Vânia, e pro futuro? Qual é o seu olhar pro futuro
Eu sei que vocês brincam, né, com um pastor que o sonho dele é cair duro lá no altar e já fazer o culto fúnebre ali mesmo. Mas eu tenho pedido a Deus que os dias que Ele ainda me der, o tempo que Ele ainda me der, eu quero viver intensamente. Se forem mais 10, amém. Se forem mais 50, amém. Se forem mais 5, amém. Mas eu não quero... Tem um cântico que diz que não passe de nós o teu espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Eu venho de uma geração que foi muito ousada, mas também muito tolhida. E a gente não soube administrar isso muito bem. Tanto que, na minha opinião, a gente tem um buraco entre a galera dos 50, 60 e a galera dos 30. Né? E essa geração dos 40, 45, ela meio que se perdeu dentro da nossa denominação. São poucos jovens, a gente vem de momentos que a gente tem poucas crianças, os casais escolhem ter um filho, casais escolhem não ter filhos. E então, de uma certa maneira, as nossas gerações futuras elas estão comprometidas. Por conta disso, os casais escolhem não ter filhos. Casais escolhem ter filhos mais tarde. Por exemplo, eu tenho sobrinhos com 31 e não tem nenhum filho. Não são nem casados. E isso para eles é muito natural. Com 31, a Vitória já tinha quantos anos? Não, eu demorei. Do grupo da minha juventude, eu fui a retardatária. Eu fui uma das últimas a casar. Quando as meninas já tinham criança com 8, 10 anos, eu não tinha nem namorado. Então, tanto que a diferença de idade é gritante entre as minhas filhas e eu tenho filha adolescente. Eu tenho 55 anos com filho adolescente, com uma filha adolescente. Enquanto que as minhas amigas com 55 já são avós. O grupo, né, que da minha faixa etária, avô e avó. Ou os filhos já estão casados, né, são filhos mais velhos. Então, o que eu pretendo no meu futuro? Compartilhar conhecimento. Porque quando Jesus me levar, tudo que eu sei vai comigo. Sim. Então eu quero compartilhar o que eu sei. Se sei alguma coisa, né? Compartilhar o que sei para que eu tenha no futuro músicos saudáveis, músicos equilibrados, músicos generosos. Músicos que amem loucamente Jesus e não a si mesmos. E que possam compartilhar essa mensagem cantada, onde quer que eles estejam. Seja no trabalho, seja no ambiente escolar, seja na igreja, no momento que eles estão fazendo louvor, seja num culto no lar, seja numa esquina, fazendo ar livre, né? Um momento de comunhão na sua casa, na mesa, junto com a família, que eles sejam músicos que amem a Jesus e que queiram multiplicar. Eu nunca digo dividir, não, multiplicar o que sabem, serem generosos em transmitir o que sabem, para que outros também possam saber até que Jesus venha. Amém. A gente está aqui nesse episódio de Histórias de Fé. Gostaria de agradecer ao backstage, Lucas, Anthony, Lorena, Gabs, Márcia Duarte, que não está fisicamente presente, mas é o nosso backstage. Amém. Agradecer ao pastor Orlando. Essa doideira nossa aí, ele vai junto, né? A Vânia, que também é nosso co-host, e sempre vem junto nessas doideiras. E agradecer a Deus por ter exemplos, né? No mundo se fala que seus heróis morreram de overdose, né? Eu falo que meus heróis trabalham do meu lado. Meus heróis trabalham do meu lado. Então, gostaria de pedir, né,
a Vânia para estar entoando um louvor, que é o dom que Deus deu de primazia para ela. O nosso pastor está orando e a gente está assim encerrando mais um episódio de História de Fé. Eu acho que esse período que a gente está celebrando os 30 anos da Memorial é tempo de agradecer. É tempo de agradecer. E eu acho que essa canção, ela expressa muito o sentimento do meu coração. Um dia Deus me encontrou de uma maneira totalmente diferente, porque eu fico pensando, né, como que aqueles irmãos naquela reunião de obreiros não devem ter se sentido autorizando 2 adolescentes que não eram crentes a trabalhar numa ação evangelística. Eu te agradeço. O tradicional ou o tradicional? O tradicional. É porque nós somos batistas tradicionais. Que vai virar carismática. Que no nosso aniversário vai virar um medley lindo. No dia 26 a gente vai fazer um medley lindo com essa canção. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Deus, nós somos gratos, Pai, por esse momento tão extraordinário. Mais essa história de fé. Senhor, e com certeza, Tu és o principal convidado desta noite, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Sim, Jesus. E a Sua presença aqui é a razão de toda essa história, Senhor, de restauração, de salvação, de cuidado, de milagres, de bênção. E que através desse podcast se perpetue de forma a incendiar a vida de muitos jovens a Te adorar em espírito e verdade. Amém. E dar continuidade a essas histórias de fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém.